Fala aí, nação São Paulina ligada aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor Morumbi pra você de casa. São Paulo demite mais 2 diretores, a faxina começou e segue daquele jeito. Plano para ingressos mais baratos no Morumbi, Macis prepara exclusão de Dedé do clube pra sempre, a Alisson volta a treinar com o elenco no CT, Marcelo Paz, executivo do Corinthians, revela tudo sobre a negociação entre as partes. Moreira está de volta ao CT da Barra Funda e o São Paulo insiste na contratação de Cauli. Portal Baiano faz revelação sobre trocas e pedidos do Bahia para negociar o meio-campista. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal, se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal. Mas antes, rapaziada, cupom BACON10 para você que quer comprar uma camisa do São Paulo, uma roupa casual para academia, bonés, calçados, acessórios e muito mais equipamentos em geral esportivos. Tem tudo lá na Centauro com produtos com até 70% de desconto. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Antes de finalizar a sua compra, coloque o cupom BACON10 para você ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Mas como eu falei, existem vários produtos com até 70% de desconto esperando por você, com frete grátis para várias regiões do Brasil, ou até mesmo você pode pegar lá, fazer retirada em algum shopping perto da sua região e por aí vai, tá? Link no comentário fixado, cupom BACON10 antes de finalizar a compra, roda a vinheta editora e bora pras notícias. E o São Paulo divulgou hoje uma nova parcial de ingressos aí para o clássico de amanhã contra o Santos pelo Campeonato Paulista, jogo decisivo para o São Paulo que busca se livrar da zona de rebaixamento do Paulistão. Já foram vendidos mais de 30 mil ingressos antecipadamente para esse grande clássico que acontece amanhã às 8h30 da noite no estádio do Morumbi. Expectativa de 40, 50 mil pessoas aí para esse clássico, tá? Falando em ingressos, está acontecendo aí alguns estudos no São Paulo. A nova gestão aí, liderada por Macis, estuda baratear os ingressos para resgatar a presença da torcida no Morumbi. A informação foi trazida aí pelo jornalista Alexandre Zanqueta do blog do São Paulo. O novo presidente Macis pediu para o departamento financeiro ver a viabilidade disso tudo, né? De primeiro momento seria uma ação assim, pontual, né, para ver como seria, né, se teria uma boa aderência do público. A medida estuda trazer paz ali do torcedor para com a gestão aí atual do clube, né. Então bora, Macis, pô, ingressa a R$15 aí já era, poucas ideias, bora lotar o Morumbi aí, porque o clube vai precisar muito da força do seu torcedor. Agora, com 40, 50 mil torcedores amanhã, você acha que esses caras vão continuar fazendo esse estudo? Você acha que esses caras vão querer realmente diminuir o valor dos ingressos? Difícil. Se acontecer, vai ser uma grata surpresa, né? Tomara que aconteça. Enfim, ontem o São Paulo ganhou 3 novos reforços aí para os treinos, para o elenco também, a pedido do técnico Hernan Crespo. Igor Felisberto, Diógenes e TT se apresentaram no CT da Barra Funda. Os 3 jogadores de apenas 18 anos aí, os 3, né? Eles foram promovidos ao elenco principal após se destacarem na Copinha. Eu já tinha adiantado aqui para vocês que eles se apresentariam após o jogo contra o Flamengo, né? Eles estavam ali uma mini férias, digamos assim, depois de ter disputado a Copinha. Inclusive, o trio foi eleito na seleção da competição, né, neste ano. Sem muitos reforços contratados, os meninos da base deverão ter aí uma importância muito grande para o elenco no começo dessa temporada, quem sabe até o final dela, né? Não subiu ainda, mas devem subir em breve o Matheus Ferreira e também o Isaac, zagueiro, né, rapaziada? Ambos estão na mira do técnico Hernan Crespo. E hoje, pela manhã, o São Paulo, né, finalizou a preparação para o jogo de amanhã contra o Santos no Morumbi e abriu os treinos para a imprensa, né? O que foi mais viralizado durante esse treino foi realmente a volta de Alisson, que foi reintegrado ao elenco após negociações frustradas com o Corinthians. Ele treina normalmente, foi muito bem recebido pelo elenco, né, pelos companheiros, mesmo após aquela traição. Como o Crespo já disse em entrevista coletiva, se ele estiver bem, vai jogar sim, tá? O São Paulo tenta enfrentar a rejeição da torcida por tudo que aconteceu
e reintegrar o atleta. A negociação com o Corinthians não deu certo, né? Melou, e o Marcelo Paz, CEO do Corinthians, trouxe detalhes, revelou tudo do que aconteceu em relação à não ida do Alisson pro Corinthians, algo que estava sendo dado como certo pela imprensa. Segundo o Marcelo Paz, o Corinthians tem o dinheiro, o problema não era os R$1 milhão para pagar à vista. O que aconteceu foi uma mudança em relação à viabilidade, né? O Corinthians falou assim: acho que não vale a pena não, hein? Mas enfim, o dirigente corintiano disse o seguinte em entrevista à ESPN, abre aspas: o problema não é R$1 milhão. Se fala muito do 1 milhão, o Corinthians tem R$1 milhão, claro que tem, só que era 1 milhão, mais uma cláusula se jogasse X jogos, mais a opção de compra que era um valor alto, não podia jogar contra o São Paulo, tinha que pagar R$2 milhões se fosse jogar contra o São Paulo, não podia mais jogar o Campeonato Paulista, fecha aspas. Então, tudo isso fez com que o Corinthians repensasse o acordo, né? O São Paulo fez o certo, não poderia ceder para um rival assim de boa, tão simples, né? Doar para um rival aí é dar tiro no pé, né? Parabéns ao Arry Macis, ao Rui Costa e à gestão que não aceitou ali ceder o Alisson de boa, né? Nessa eles acertaram, mas vale lembrar que o Arry Macis já tinha deixado bem claro que estava tudo acertado. Nesses moldes, inclusive, que o Marcelo Paz falou. O que faltava era o pagamento do Corinthians em relação ao valor do empréstimo, os R$1 milhão, foi o que faltou, mas o Corinthians já tinha aceitado tudo, já tinha minuta de contrato, já tinha tudo certo. Nada assinado, mas estava tudo certo, tá? Apesar de tudo isso, o Alisson, com o contrato vigente com o São Paulo, foi ao CT do Corinthians. Isso não pode ser esquecido. O Alisson não é vítima de absolutamente nada. Ele simplesmente é mal assessorado e mal representado por um empresário burro, que sem ter o contrato no bid falou pro cara ir lá no CT do Corinthians. E o Alisson, com 32 anos de idade, não é mais uma criança, não é um jovem vindo de Cotia, deveria ter colocar a mão na consciência e falar assim: pô, eu não vou no CT do rival, sendo que não tem nada assinado, meu nome não tá no bid ainda, meu nome não foi registrado no Corinthians, como que eu vou se o Corinthians não fez o pagamento? Esperasse o pagamento e depois iria. O Marcelo Paz esclareceu também essa situação da visitinha do Alisson no CT do rival sem cor, e o Marcelo Paz disse o seguinte, abre aspas: eu lamento pelo Alisson, porque é um grande garoto, né? Garoto não, pô, é um grande garoto. Conversei com ele com a autorização do Rui Costa, a autorização do São Paulo, foi ao CT do Corinthians com o São Paulo sabendo, nada escondido, não foi para fazer exame, foi para conhecer o espaço do clube, fecha aspas, né? O Alisson não é um garoto, gente. Gente, o Alisson tem 32 anos de idade, ele não é um garoto. Garoto é o TT, garoto é o Felisberto, garoto é o Jordan. O Alisson não é um garoto. O São Paulo só só deixou, na verdade, o Alisson ir para o Corinthians, para o CT, porque o Corinthians tinha acertado tudo, tinha aceitado os termos que o São Paulo colocou, tinha minuta de contrato, simples, o que faltou foi o pagamento. O Corinthians não honrou com sua palavra, simples. O Alisson deveria esperar estar tudo acertado, assinado, anunciado, para depois ir para um rival. Uma negociação com um rival tem muitas nuances, cara, o torcedor não perdoa. Uma negociação com o rival você tem que tomar todas as precauções possíveis, pois se não dá certo, se o negócio mela como aconteceu, acontece o que aconteceu com o Alisson, a torcida se irrita, chama ele de traíra, de traidor, pega no pé, e é isso. A mídia está tentando isentar o Alisson de tudo e tratá-lo como uma grande vítima dessa história, o que não é a realidade, né? Esse é o mal da imprensa, esse é o mal do futebol atual, tratar os jogadores como se fossem crianças, como se fossem vítimas de tudo e de todos. O Alisson tem 32 anos de idade, sabia muito bem do que estava fazendo, não é vítima de nada. Não adianta Arnaldo Ribeiro, não adianta Juca Kfouri, não adianta André Hernan querer passar a mãozinha na cabeça do Alisson e tratar o torcedor como otário para perdoar o Alisson. Não, o Alisson, ele errou e errou feio. Tem que virar público, no mínimo, se ele quiser realmente fazer as pazes com o torcedor, no mínimo ele tem que virar público e pedir desculpas pelo que ele fez, porque você tendo um contrato com o São Paulo, não pode de maneira alguma ir no CT do Corinthians. Imagina se um jogador do Palmeiras, sem assinar, sem ter tudo acertado, vai ao CT do Corinthians, aí o negócio mela e ele volta pro Palmeiras. Você acha que os caras iam aceitar? Se fosse no Corinthians, indo pro CT do São Paulo, pro CT do Palmeiras, você acha que o torcedor ia aceitar de volta? De boa. Por que só o torcedor do São Paulo é que tem que ser bonzinho, tem que ser da paz, tem que aceitar tudo, tem que passar a mãozinha na cabeça? O Arnaldo Ribeiro quer que o São Paulo cuide do Alisson. O São Paulo tem que cuidar do Alisson. Pelo amor de Deus, o cara é um marmanjo, pai de família, o cara tem bigode na cara. Não tratem ele como criança.
criança, ele não é criança, ele não é vítima, nem ele, não é empresário dele. Talvez ele tenha sido mal assessorado, mal representado pelo empresário, é outra história, mas ele tem 32 anos de idade. Será que ele não pensou e falou assim: cara, será que é bom eu ir pro CT do Corinthians agora, sem um anúncio oficial ainda e tal? Se me lá, o que a torcida do São Paulo vai pensar? Pelo amor de Deus, cara, ele permaneceu. Vai ter que comer muita grama pra convencer o torcedor de perdoá-lo. Vai ter que jogar muito mais do que jogou em 2023. Se não, esquece, o torcedor não vai perdoar. O André Hernan até tenta colocar: não, mas é só torcedor de rede social. Ah, o outro colocou a faixa, é um trouxa. O André Hernan falando isso. Mas não é só e a rede social foi que derrubou o Casares, tá? A rede social, o torcedor comum que tá agora protestando contra o Alisson, foi esse torcedor que derrubou o Casares, que derrubou a turminha. Então não desmereça o torcedor de rede social, não desmereça o torcedor de sofá, não desmereça o torcedor comum, ok? O Alisson vai ter que comer muita grama para convencer o torcedor de perdoar. Eu acho que já era, não tem como. Mas ele tá aqui, tá treinando, tem contrato, coma a grama ou vai embora. E tem mais um jogador de volta ao São Paulo, mas esse não vai jogar, pelo menos até então não vai jogar, né? Moreira está no CT da Barra Funda, rapaziada, tratando de uma lesão no músculo reto femoral da coxa. Mais uma lesão desse cara, hein? É impressionante como o Moreira se lesiona, né? Não tem como, cara. O próprio jogador pediu aí para o Porto para fazer o tratamento aqui no Brasil, aqui no São Paulo, né? Moreira que está emprestado ao clube português até junho deste ano, o empréstimo tinha sido renovado, com vantagens para o Porto, inclusive, a nova cláusula de compra obrigatória foi diminuída para 1,5 milhão de euros, 9 milhões e 400 mil reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. O acordo anterior era de 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. O São Paulo, a gestão Casares fez um favoraço para o Porto, né? Parabéns aí aos imbecis. O Rui Costa tava participando disso, tá? O Rui Costa não isenta o Rui Costa não, porque ele tem culpa nisso aí, tá, rapaziada? Com o tanto de lesão do Moreira, eu não sei nem se o Porto vai comprar em definitivo, cara, porque o moleque é um dos melhores laterais direitos que o São Paulo formou nos últimos anos, tá? Ele é melhor que Mike, ele é melhor que Felisberto, ele é melhor que o Cedric que tá aí, né? Que foi contratado, que o Mailton que tava aqui também, melhor do que o Lucas Amon que vai chegar em breve, né? Mas se lesiona demais, cara, é impressionante. O que tem de técnica tem de azar em questão de lesão, né? E como eu disse ontem pra vocês, tem um novo inquérito aberto no São Paulo, rapaziada. Talvez você já tenha visto em outros canais ali, mas pra quem ainda não viu, eu vou resumir aqui a matéria do All Sport, tá? O Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil, está apurando uma possível corrupção no Departamento Social do São Paulo. O principal alvo dessa investigação é o Antônio Donizete Gonçalves, o tal do Dedé, que dizem que é santista, tá? Como eu falei, o Ministério Público trabalha juntamente com a Polícia Civil neste caso, tá? O inquérito foi aberto a partir de um recebimento, de um áudio e uma denúncia, tá? Já há indícios, inclusive, de possível práticas de corrupção privada no esporte e também nos demais crimes ali patrimoniais. Nisso tudo, o São Paulo Futebol Clube, tratado como vítima, teve prejuízo. No áudio, o Dedé aparece negociando com uma pessoa sobre uma concessão, sobre concessões no clube, tá? Ele diz nesse áudio aí que é cobrada ali uma joia, que é um termo usado para referir-se ali a uma taxa de entrada de 100 mil a 150 mil reais, tá? O Dedé ainda diz no áudio que, abre aspas, a gente cobra 20% do faturamento bruto e as maquininhas do cartão são nossas, fecha aspas. Dedé afirma que nunca negociou em benefício próprio, né, e diz que todas as negociações ali, os valores e autos negociados foram em nome do clube. Em contato com a reportagem do UOL, o Dedé não nega os áudios em nenhum momento, mas ele deixa bem claro que tudo foi feito de acordo com o que o clube determina, né? A Rimaci Júnior está juntando provas contra Dedé para levar ao Ministério Público. A intenção de Arrimaci, segundo o Tricolor na web, é que Dedé seja expulso do clube para sempre, tá? O mestre dos magos está com fome e sede de justiça, hein? Dedé vai cair. E falando em cair, o Arrimaci está fazendo a limpa no São Paulo. Ontem o São Paulo demitiu José Eduardo Martins, que era diretor executivo de comunicação do clube. Ele se torna o terceiro diretor a ser desligado do clube desde que o Arrimaci assumiu a presidência. Já saíram o Dedé do Social e o Márcio Calho Magno da superintendência do clube. O José Eduardo Martins não fazia um bom trabalho, né, rapaz? Era um trabalho de porco na comunicação do São Paulo. Aliás,
comunicação era que o São Paulo não tinha com o seu torcedor, né? As demissões no São Paulo ainda não param por aí. A RIMACIS acaba de demitir na tarde de hoje, sexta-feira, o José Eduardo Moreto. Moreto não é mais diretor da base de Cotia, tá? Está demitido. Segundo o portal Tricolor na web, o Moreto teria implorado para o Maciz para não demiti-lo, para ele permanecer. Porém, o Maciz não quer ninguém da gestão Casares no futebol profissional, muito menos em Cotia, que é a galinha dos ovos de ouro do clube, né, rapaziada? Eduardo Toni, diretor de marketing do clube, é o próximo que deve cair muito em breve. O Rui Costa, por enquanto, está garantido, mas com os dias contados, tá? A limpa no São Paulo começou, vem mais demissões por aí. Na base, no lugar do Moreto, assume aí o José Roberto Canassa. Falam muito bem desse Canassa aí, dizem que ele é um cara muito honesto, sério, e já trabalhou inclusive como diretor da base de Cotia há muitos anos atrás, tá? Ele é conselheiro vitalício, mas é um cara muito sério, de muito caráter. Essas são ali as informações sobre ele. São Paulo pode estar na crise que for, mas é sempre uma forte vitrine, viu? Gonçalo Tapia, limitadíssimo tecnicamente, está na mira da Europa. O mercado europeu vem fazendo sondagens aí por Tapia nos últimos dias e meses, tá? Suas boas exibições no futebol ali, na seleção chilena, também chamou a atenção de clubes do exterior. Até o momento não há nenhuma proposta na mesa do São Paulo, mas existem aí sondagens. Clubes da Inglaterra, Itália, Alemanha e Bélgica já fizeram contatos para saber as condições de uma possível negociação pelo atleta. Um dos clubes interessados, segundo informações da mídia chilena, é o Leeds United da Inglaterra, da Premier League. O staff do jogador entende que pode chegar boas propostas por ele no meio deste ano. O chileno foi comprado em definitivo pelo São Paulo numa troca envolvendo Enzo Dias, Galopo, e assinou contrato com o clube do Morumbi até 2029. E por conta desse contrato longo, o São Paulo só topa negociar ali o Tapia, rapaziada, por valores altos, né? Inclusive, o Tricolor entende que o atacante é um dos principais ativos prioritários do elenco. Com o retorno de Caleri, obviamente que o Tapia vai para o banco de reservas, né? Mas pela quantidade de jogos no Brasil, ele vai ter espaço com toda certeza. Se chegar uma oferta, São Paulo pode vender se for boa a proposta, né? Você venderia o Gonçalo Tapia? Comente aqui abaixo, tá? Falando em mercado da bola, rapaziada, nos últimos dias o São Paulo aí tentou a contratação de Cauli do Bahia. O meio atacante foi aprovado por Hernan Crespo. O clube do Morumbi fez uma proposta por empréstimo, mas a pedida do clube baiano foi considerada alta, né? Eles queriam 10 milhões de euros ali por um jogador de 30 anos. Agora surgiu uma nova atualização sobre essa negociação. O Bahia tentou incluir troca de jogadores com o São Paulo para liberar o meio atacante. O clube baiano pediu simplesmente Marcos Antônio, Pablo Maia e Rafael por Cauli. Olha só, São Paulo é tonto, mas também não é pra tanto aí, né, rapaziada? O clube afirma que as peças aí que o Bahia queria são peças consideradas importantes para o elenco, por isso o Tricolor recusou a contraproposta e as conversas estariam aí no estado de hibernação. Você aceitaria essa troca por Cauli? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? Houve um burburinho que o Cauli está de saída do Bahia, mas o staff do jogador tá negando tudo, né? Existem sondagens, eles confirmam as sondagens, mas a única proposta oficial é a do São Paulo, tá? O São Paulo segue monitorando a situação do jogador, mas não vai fazer loucuras, não vai oferecer compra. A ideia seria insistir no empréstimo, mas o Bahia quer vender o jogador, né, rapaziada? O São Paulo não desistiu da contratação, mas não vai pagar o que o Bahia tá pedindo, muito menos fazer essa troca bizarra aí que os caras estão querendo, né, rapaziada? Enfim, a tendência é que não role o negócio, mas tudo pode mudar no mercado da bola, a gente sabe muito bem disso. Vamos aguardar. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, é nóis. Fui! É isso aí, família. Você acompanha o react do canal do Beiço, o Hernan Crespo, nada satisfeito aí com o Alisson, e a saída dele está muito próxima de acontecer. O Crespo não vai utilizar, e depois dessa traição que ele cometeu indo até o CT do Corinthians, a situação ficou feia para ele. Deixa aí seu comentário, torcida, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like.